Você crê que Deus responde às orações? Olá, sou Mônica Vicente, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem Diária. Vamos ao texto? Está lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 13. Pegue a sua Bíblia, anote esse versículo, anote esse texto que nós vamos refletir hoje. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O contexto deste capítulo se inicia logo no versículo 1 com os discípulos pedindo que Jesus os ensinasse a orar. Era comum nos grupos saduceus e fariseus, nos essênios, que o mestre ensinasse a sua doutrina, uma maneira de orar. Mas no grupo dos fariseus, além do mestre ensinar a orar, havia um tal de segredo, um segredo maior de oração para se aproximar de Deus. A oração é uma ordenança de Deus. E para o povo judeu que orava a Shema, que está lá em Deuteronômio 6, né, do versículo 4 ao 9, além de números também, eles tinham que orar a Shema 3 vezes por dia e as 18 bênçãos, todos os dias. E os discípulos não estavam pedindo para Jesus que lhe ensinasse a orar, porque eles sabiam orar. O que eles estavam pedindo a Jesus era esse segredo de oração. E Jesus aponta o quê? Que não há segredo na oração. O segredo está em nós compreendermos quem é o nosso Pai. Quem é Deus? Porque Deus é bom. Então, se nós orarmos e clamarmos a Ele, Deus vai nos ouvir, não pelo nosso mérito, mas pela sua graça. E aí Jesus vem com a oração simples, né? A oração do Pai Nosso, uma oração que vai simplificar as orações que eles faziam, que muitas vezes eram repetitivas, e eles nem pensavam, eles só no que eles estavam orando, só repetiam. Então o foco é: nós precisamos ter fé em nos aproximarmos de Deus, sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, não é verdade? Então Jesus inicia esse texto falando a esse respeito, e aí ele vai dar essa ideia na parábola, né? Que é a parábola do amigo importuno, porque na cultura do Oriente Médio, a hospitalidade era uma característica desse povo. Receber um amigo era motivo de honra e não recebê-lo era motivo de vergonha. Não havia muitas hospedarias naquelas cidades. E as poucas que haviam, elas eram vinculadas à prostituição ou à corrupção.
Então era comum as pessoas se hospedarem na casa de amigos, na casa daqueles que conheciam, e logo era obrigação do anfitrião recebê-los. Mesmo que a hora fosse importuna, mesmo à meia-noite, ou a 1 hora, ou às 2 horas, a hora que aquele amigo chegasse, era uma obrigação recebê-lo. Então a parábola aqui começa com esse viajante que chega na casa do amigo. Mas quando ele chega, o amigo, ele não tem como recebê-lo, como alimentá-lo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele está sem pão. Ele vai até a casa do amigo, né, do vizinho. E naquele tempo as casas possuíam um átrio do lado de fora, onde ficava o forno, porque eles assavam os pães ali e deixavam os pães ali para esfriar. Então, de modo que o vizinho podia olhar e ver se aquele amigo tinha pão ou não para oferecer. Então ele entra no átrio e vai e bate na porta desse amigo, pedindo os pães. E o tema central que essa parábola vai nos dar é o contraste do homem e a natureza de Deus, né? Então, quando a Bíblia diz que o homem, olha, ele diz lá de dentro, não me importunes, ou quando a Bíblia fala a respeito que o homem era importuno, que ele batia a porta, essa palavra é usada 258 vezes na Bíblia e sempre sempre como algo negativo, me embaralhei aqui na palavra, mas sempre como algo de conotação negativa, né? Então, o foco aqui não é o amigo importuno, o foco aqui é o amigo que responde a esse amigo chato, a esse amigo que está lá batendo na porta. E a ideia que Jesus quer trazer, olha, é assim, olha, se você é mau e consegue atender aquele amigo importuno, chato, que vai na sua casa meia-noite, né? Quanto mais Deus não fará e não vai atender o pedido dos seus filhos, providenciando aquilo que ele está necessitando. Aqui o pão, né, com a imagem ali do pão nosso de cada dia, né? Então, se nós somos maus, o Senhor está falando assim, e nós damos, né, boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai não nos dará. O foco é entender aqui quem é o nosso Pai. O nosso Pai está disposto a nos ouvir. Ele vai providenciar aquilo que nós necessitamos. Então, o que nós podemos concluir? Que essa parábola é um convite para nós orarmos a Deus, porque Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida. Essa parábola é para nós entendermos que nós não somos merecedores daquilo que pedimos, mas é pela graça de Deus, pela sua maravilhosa graça para conosco. E essa parábola é um convite para nós termos, sim, ousadia nas nossas orações, né? Voltarmos a Ele como crendo que Ele nos ouve, né? Com ousadia. Deus é bom e a sua graça, Ele está dizendo, nunca termina. O salmista diz, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, queridos, nunca deixe de orar. Você pode pensar assim, mas eu não vou orar porque eu não mereço. Ponha isso no seu coração. Nós não merecemos mesmo, mas é pela graça de Deus que Ele responde, porque Deus é bom e misericordioso. Então, não importa o que esteja acontecendo com você nesse momento, não importa onde você esteja nesse momento, não importa. Importa que Deus é Pai e quer fazer parte da sua vida, é isso que importa. Então, essa parábola nos ensina o quê? A importância da oração.
é um convite para nós orarmos com fé, com persistência, entendendo que Deus é o nosso Pai, é o Pai nosso e Ele é bom. E devemos procurar Ele sem timidez, com ousadia, né, de filhos, sabendo que serão ouvidos pelo Pai. Então, quando o seu filho, se você tiver filho, se aproxima de você pedindo, você não vai atendê-lo, né? Mas nós devemos compreender que Deus responde às nossas orações, se estiver claro, de acordo com a palavra dele, e ele vai nos responder no tempo dele, não no nosso tempo. É aí que está o segredo, vamos dizer assim, que as pessoas às vezes desanimam, param de orar. Não, Deus tem o tempo dele, o tempo de Deus não é o nosso, não é o cronos, não é o dia, não é o mês, não é a hora, não é o segundo, nem a semana. O tempo de Deus é o kairos, é o tempo oportuno, é o tempo melhor, é o tempo dele, do Senhor. Deus age no momento dele. Portanto, querido, concluindo, querida e querido, ore sem cessar, persista na sua oração, creia que Deus é Pai, Deus é bom, Deus quer se aproximar de você, Deus quer ouvir sua voz pedindo, buscando, batendo. Essa é a importância de nós entendermos quem é Deus. Isso é que Jesus nos ensina através dessa parábola. Porque se um amigo, se a natureza, né, se o contraste do homem que é mau, que o amigo vai lá, bate na porta e pela importunação ele atende, quanto mais a natureza de Deus, que ele é bom, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é compassivo, ele é clemente, ele é o nosso Pai, não vai nos ouvir, porque Deus responde às nossas orações. Por isso eu oro para que o nosso Pai dirija os nossos corações a não mensurar o tempo de resposta das nossas orações, mas que nós estejamos perseverando na fé e crendo que Deus é poderoso para responder a cada uma de nossas orações. Em nome de Jesus. Amém? Então, não se esqueça, persevere, creia que Deus responde às suas orações. Então, compartilhe dessa mensagem, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima mensagem.